João capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor, um texto muito bem conhecido. João capítulo 14, versículo de número 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, se aceite, aplaudindo ao Senhor, umas palmas bem fortes, alegres para Jesus. Glória a Deus. Porque ainda que a gente esteja passando por problema, amados, o Senhor ainda nos dá fôlego de vida para estar de pé e saber que o Senhor é Deus na minha e na sua vida e na sua família. Amada igreja, no texto que nós mencionamos, o próprio Senhor Jesus ele vem trazer uma palavra para os seus discípulos. O próprio Jesus já estava preparando o coração dos discípulos acerca da sua partida. Em certo momento, Jesus, amados, ele fala aos discípulos e diz: olha, o Filho do Homem, ele vai ser entregue na mão dos pecadores, vão escarnecer dele, vão açoitar, e no terceiro dia ele iria ressuscitar. É aquele famoso texto onde o nosso irmão apóstolo Pedro, ele vai dizer: não, Senhor, que isso não aconteça contigo. O próprio Senhor, ele já sabendo, tendo discernimento de espírito, ele vai entender que não é Pedro que estava falando, mas o próprio inimigo, onde o Senhor diz: arreda-te para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Ali o inimigo queria, amada igreja, atrapalhar Jesus, porque ele sabia que Cristo iria trazer a salvação para nossas vidas. Cristo iria trazer uma nova vida, iria trazer uma nova história para mim e para você. E o adversário das nossas almas é aquele que não fica satisfeito de ver a sua felicidade, a sua vitória. Ele não fica feliz, amada igreja, só do fato de nós pecarmos, falharmos com Deus. E quando você dobra o seu joelho em reconhecimento que falhou, você recebe o perdão de Deus. O inimigo ele é furioso por isso. Às vezes a gente fica pensando: Senhor, por que tanta fúria contra a minha vida? Por que tanto levante, Senhor, contra a minha vida? Porque todo escolhido, ele é provado. Se você olhar para a palavra, você vai ver que Cristo passa, o que ele passou nesse mundo, pregando a palavra. As pessoas queriam apedrejar, ele pregando a mensagem, as pessoas odiavam ele. As pessoas que outrora ele foi usado em curas, foi as mesmas pessoas que rejeitaram ele, levaram ele para ser crucificado. Mas adiante o nosso irmão apóstolo Paulo, ele vai dar a seguinte mensagem: que nós carregamos as marcas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os discípulos eles estão aqui, o próprio Senhor está dando as últimas instruções, preparando a eles. O próprio Jesus ele disse para que eles não turbassem o coração. Não turbe o vosso coração. Por que Jesus estava falando isso, igreja? Porque para os discípulos era mais fácil estar no caminho vendo o mestre do lado. É mais fácil você estar caminhando com alguém te direcionando o que é certo e o que é errado. Nem todos tiveram esse privilégio. Eu não tive esse privilégio. A minha caminhada, a caminhada da pastora, a gente não teve esse privilégio de ter pastores para nos direcionar, para nos ensinar a palavra.
para nos ensinar como é que ora, para nos ensinar como se faz o jejum, para nos ensinar como é que prega a palavra. Tudo que você vê, amado Senhor, fazer através de nossas vidas, foi o Espírito Santo que nos ensinou e continua ensinando. Agora, qual é a diferença? A diferença é que nós precisamos servir ao Senhor, independente se vem ter alguém ou não do nosso lado. Por isso os discípulos, amados, eles se entristecem, eles ficam tristes, e Jesus, ele vai logo dar uma palavra: não se turbe o vosso coração, crede, louvado seja Deus em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, louvado seja Deus. Jesus tem a salvação para todos, mas nem todos querem a salvação. Jesus, ele quer perdoar todos, mas nem todos querem ser perdoados. Jesus, ele se compadece de todos, mas nem todos sabem valorizar a misericórdia que o Senhor nos dá. Jesus, ele dá oportunidade para todos. E a gente olha como, por exemplo, Judas, que às vezes é uma bela de uma referência quando nós pastores somos direcionados por Deus. Quando nós ungimos alguma pessoa a um determinado cargo que o Senhor direciona, lá essa pessoa faz alguma besteira, e aí vem a famosa frase: o pastor ungiu fora da vontade de Deus. Aí a gente olha para Jesus escolhendo Judas, e aí a Bíblia diz que Judas era ladrão, e Jesus sabia. Louvado seja Deus. E aí a gente pergunta: mas por que o Senhor permitiu que Judas, sendo ladrão, estivesse com Jesus? Para que naquele grande dia ele não dissesse: eu não tive oportunidade. Louvado seja Deus. Ninguém poderá te dizer diante do Senhor: eu não tive oportunidade, Senhor. Ninguém pregou a palavra para mim, ninguém me ajudou, Senhor. Naquele dia não vai ser, amado, possível. Louvado seja Deus. Então, voltando para a palavra, Jesus, ele estava dando as instruções, porque Jesus agora, amados, não estaria com eles. Louvado seja Deus. Mas o próprio Senhor estava preparando o coração para os discípulos acerca do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que era aquele que estaria com eles. Só que o Espírito Santo, amados, nós não podemos ver. Nós não podemos pegar o Espírito Santo. Talvez isso confundiu a mente dos discípulos, como às vezes até hoje confunde a nossa mente. Como pastor, eu sou batizado no Espírito Santo e não falo em línguas estranhas. Como que eu sou cheio do Espírito Santo, mas dentro do meu coração eu sinto tristeza, eu tenho fraqueza. Louvado seja Deus. O interessante, amado, que passa mil dúvidas dentro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa é certa: Jesus está trabalhando na minha e na sua vida. E pelo fato do Espírito Santo estar em nós, não significa que nós vamos deixar de pecar. Pelo contrário, Ele está conosco. E se Ele não estivesse na nossa vida, eu digo que estaria pior, amados. Eu digo que a gente estaria fazendo coisas terríveis que iriam entristecer mais ao Senhor. Todavia, ao ser humano, ele não é como uma máquina programada para não pecar, mas o Espírito de Deus, ele instrui, ele direciona, ele trabalha no nosso sentimento, ele trabalha de uma forma que você venha tentar perceber que ele está te direcionando. E para os discípulos, amado, era difícil. Mas o Senhor, ele não deixou os seus discípulos, como ele não deixou a mim e a você também. O que Jesus tem preparado para a igreja do Senhor, amados, é algo tremendo. Que se Deus abrisse a nossa visão, a gente ia se puxar, dizer: Senhor, eu nunca mais quero parar de buscar a tua face. Eu nunca mais quero parar de orar, Senhor. Eu nunca mais quero parar de ler a Bíblia. Porque tudo que Deus tem, amado, é 1000 vezes mais do que você possa imaginar. Tudo que Deus tem preparado, o céu, a eternidade, é 1000 vezes do que você possa imaginar. Hoje a gente vê na internet aquelas inteligências artificiais do céu, aquela coisa dourada. Eu digo que é 1000 vezes melhor do que aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Jesus, ele disse que ele iria preparar, amados, iria preparar um local para nós. Louvado seja Deus. Certa feita, eu estava ouvindo um
testemunho, uma experiência, e a gente às vezes fica com certa dúvida, e você olha para a palavra, e todo testemunho, toda experiência tem que se encaixar na palavra. Eu ouvindo aquele testemunho, acerca de algumas vidas que o Senhor mostrou para essa pessoa na eternidade. O Senhor mostrava as mansões de cada homem de Deus e mulher de Deus que passou por essa terra. E ali o Senhor mostrava cada um com a sua mansão imensa. Aí a gente vai para a Bíblia, o próprio Jesus disse assim: não junteis tesouro no céu, aonde as traças corroem, mas juntar tesouros no céu. Aí a gente fica pensando: como é que eu vou juntar tesouro lá no céu? Pega ouro daqui, louvado esteja Deus, e levar para a eternidade. Tudo aquilo que a gente faz, amado, na presença do Senhor, 2 Coríntios capítulo 15, verso 58, a Bíblia diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra do Senhor tem um galardão. Então, amada igreja, tudo que você faz, há um galardão. O que é galardão? Uma recompensa. Tudo que você faz, você tem uma recompensa. Agora, a gente vai encaixando versículo por versículo. E o apóstolo Paulo diz assim: todo aquele que foi chamado para militar, que venha militar legitimamente, sabendo que está militando para alguém que o arregimentou. Quase que não sai a palavra. Foi alguém designado a nos conduzir para o chamado. E aí nós somos soldados de Cristo. E todo soldado, igreja, ele sempre ganha uma patente quando ele vai subindo de nível. Então, à medida que nós estamos militando, ou seja, trabalhando, fazendo no reino, há um galardão que você recebe. Aí você pode dizer: mas pastor, eu não prego a palavra, eu não sei pregar a palavra, eu não louvo, a minha voz é de taquara rachada, eu não tenho essa voz assim como da pastora Thelma, louvado seja Deus, mas eu estou engatinhando ainda, louvado seja o nome do Senhor. Mas, por exemplo, a Bíblia diz que aquele que dá para a pastora um copo de água fria, pega, irmã Celeste, aquele que dá um copo de água fria para os meus discípulos, esse não perderá galardão. Olha aí, recompensa para quem leva copo de água. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu não, já separado a irmã Celeste para servir água, pastor. Então quer dizer que na parte da água ela já está cheia de presente do céu. Louvado seja Deus. Mas tem também para a irmã que varre e sai daqui, parece tampa de panela quando está fazendo cuscuz, sai suada. Louvado seja o nome do Senhor. Há galardão, pastor? Sim, há galardão também. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, já tem todas as irmãs varrendo o culto, varrendo a igreja, perdão. O que é que eu faço, pastor? Tem aquelas literaturas que hoje é raridade você ver fazerem, entregarem pelas ruas, entregar nas casas, isso é raridade. Você pega uma literatura daquela, aquele papelzinho, né? Você pega uma literatura daquela, você dá para alguém, prega a palavra, mas que você não prega, você deu a palavra, você está semeando a palavra, há uma recompensa para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, lá na eternidade, tudo que você faz aqui na terra, você está juntando tesouros do céu. Pastor, eu tenho coragem de evangelizar quando eu vejo uma pessoa no tempo de medo. Eu não tenho essa desenvoltura para levar a palavra. Você sabe orar, você intercede por alguém, você clama pela vida de alguém, há um galardão em cima disso. Louvado seja Deus. Aí você observa aqueles grandes homens de Deus, John Wesley, missionário Davi Miranda, esses homens que oravam, esses homens, aqueles servos de Deus, lá na experiência da chamada Rua Azusa, onde foi que brotou a Assembleia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles irmãos, quando oravam, diz a história que as pessoas que vivem no outro quarteirão, elas já eram batizadas no Espírito Santo. Tamanho era a unção e a glória do Senhor. E isso impactou, amados, o mundo todo. E pode ver o
desse povo, e até hoje você vê a Assembleia de Deus crescendo no meio do mato, na cidade, no Japão, você vê em vários lugares. Por quê? Isso daí, amado, é uma semente. Você está orando, você está intercedendo, a oração ela tem um efeito. Só que, amado, a gente se agonia porque a gente pensa que ora hoje, amanhã já tem vitória. Não, é uma semente. Você rega a planta e daqui a um tempo vai estar crescendo para dar fruto, para você se alimentar daquela árvore. Passa pelo tempo, passa, amado, você vai ser provado. A plantação, quando ela é regada, pastora, sempre vai um bicho lá para tentar destruir aquilo que foi regado com tanto carinho. Assim é a oração. Você ora tanto, você busca o Senhor tanto, mas chega um momento que o próprio inimigo ele vem tentar, amado, tocar na tua mente que tudo foi em vão, só que já foi semeado, já foi lançado alicerce, já está plantada a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que é que eu faço para que esse bichinho saia no meio dessa plantação? Você vê que, amado, o agricultor ele sempre tem um remédio, e a igreja tem um remédio. Qual é o remédio? A autoridade. O próprio Jesus diz: este vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para repreender o mal, porque você está orando e a sua oração, amado, Ele está regando para que vidas venham ser alcançadas. Portanto, quando o mal vem, você vai usar a tua palavra, você vai profetizar essa palavra e repreender aquele mal que veio contra a tua vida e contra aquilo que você tem colocado diante do Senhor. É nesse momento que a gente tem que reagir, igreja. Os discípulos, eles estavam acostumados com Jesus. Jesus orava, eles dormiam. Jesus pagava o preço, eles roncando, o pastor com uma bala no canto da boca. Louvado seja Deus. Era muito bom servir a Jesus assim. Mas chega um momento, louvado seja Deus, que a gente tem que arregaçar a manga da camisa. Louvado seja o nome do Senhor e ralar o joelho, porque é muito fácil. Deus tem inspirado um crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele não ora mais. Louvado seja Deus. Ele não tem marca no joelho, mas também não tem experiência com Deus. Louvado seja Deus. E Jesus, amado, ele estava partindo e disse: eu vou, mas vai ficar um consolador, o Espírito da verdade, que vai direcionar você em toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto, louvado seja Deus, eu vou fazer preparar casa para vocês. Diz a Bíblia que ele diz assim: eu vou e voltarei para pegar vocês, para estarem juntamente comigo. Olha só o amor que Deus tem por nós. Jesus está preparando a sua igreja para ser arrancada aqui da terra. O próprio Jesus já estava preparando. Ele disse que foi preparar um lugar para mim, para você. E enquanto Jesus não vem, louvado seja Deus, aqui diz a Bíblia, o próprio Jesus ele vai falar nas parábolas. Ele disse que foi dado incumbência, foi dado missões, foi dado encargos para você fazer. Enquanto Jesus não chega, amado, a gente vai fazer o quê, pastor? Ficar numa rede, tomando açaí até Jesus voltar? Vai ficar desse tamanho. Enquanto Jesus não volta, louvado seja Deus, arregaça a manga, interceda, pregue a palavra, vai jejuar por alguém. Pastor, eu estou em tédio, como o pessoal bota no status, no WhatsApp. Vai orar, vai fazer alguma coisa, vai ver pregação. Não fica com a mente vazia. Vai louvar o Senhor, pega a harpa, louva hino de sangue. Pastor, eu já fiz tudo isso. Repete 6 vezes até anoitecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ore, pastor, eu já orei. Pastor, eu já clamei. Faça isso não somente para você ou para Deus te ouvir, mas ore até você ouvir Deus falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele está voltando para buscar uma igreja, amados, uma igreja que está perseverante, uma igreja, amados, que está sendo atacada assim, porém não sozinha, porque o Senhor está comigo e está contigo nessa peleja. Antes
antes de vir aqui para o culto, amados, eu até fiquei, ainda bem que o Senhor, é o Senhor que faz isso na minha vida, irmãos. Quando a gente estava passamos bem próximo, o morro fecha, né? Para tomar de 1 a 51. E aí a metade da rua fechada, eu estou passando lá, né? Todo na beca, no bar, tinha sempre paletó, né? E aí um largo soltou um palavrão. Eu passando, o próprio Jesus, ele me deixa ficar um cheiro, irmão. Dentro de mim o Senhor me deixa ficar geladinho, não gelado de medo. É uma calmaria. Aí depois eu fiquei assim, eu disse para a pastora, será que esses camaradas falaram isso para mim? Aí, amados, eu me lembrei de um propósito que eu fiz com o Senhor. Tudo que a gente faz na presença de Deus, amado, não significa que não vai ter retaliação do inimigo. Jesus, ele disse que ele iria e o Consolador ficaria, mas os discípulos não estavam livres de passar por problemas. Há pessoas que pensam assim, não, mas eu sirvo a Deus, e Deus é um Deus de amor, sim, Deus é um Deus de amor, mas não te livra dos problemas. A gente ama nossos filhos, mas eles também não são livres de problemas. Assim conosco, nós somos filhos de Deus, mas não significa que você não vai ter problema. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se a gente, amado, não tiver problema, a gente vai ser aquele filho mimado. Quem tem filho mimado sabe o que é isso. Não pode. Sabe qual é a maior desculpa do filho mimado? Ele não está preparado para ouvir não. E o Evangelho, amados, eu já ouvi mais não do que sim. Quer fazer uma coisa, o Senhor diz não. Eu já tentei várias coisas para trabalhar, o Senhor diz não. Eu digo, Senhor, então levanta empresário. Irmão? Você vai fazer aquilo? Não. Vai fazer aquilo outro? Não. Eu digo, Jesus, o negócio é forte. E para a gente passar por isso, amados, a gente precisa estar alicerçado em Jesus. Jesus deixou uma promessa, amado. Não é porque Jesus diz não para mim que eu vou logo abandonar o Senhor. Jesus tem um céu para mim e para você. Jesus preparou, amado, está preparando um local para nós. E a gente vê pessoas abrindo mão do Senhor, amado, por besteira. Pessoas que saem da casa do Senhor, pessoas que desistem de servir ao Senhor. Ah, pastor, me feriram, essa é a clássica. Me feriram na minha igreja, eu digo para a pessoa, no mundo ninguém te fere, não. Me feriram, falaram umas palavras pesadas no teu trabalho, ninguém te fere com palavras. Aquele patrão que chega lá possesso. E aí a pessoa tem que ouvir calado. No dia seguinte está lá com um sorriso todo coringa, mas está lá, feliz da vida. Por quê, pastor? Porque vai ganhar o dinheiro no final do mês. E com Deus, pastor, vai ganhar um galardão lá na internet. A Bíblia diz, amado, que as ruas são de ouros. Olha só, aqui é asfaltado, daqui a pouco está só buraco. Mas lá não, amados. Diz a Bíblia que é ouro. Diz a Bíblia, amados, que do trono do Senhor desce uma água. E essa água, ela escorre para toda a cidade. E no meio da praça ali, o local onde fica de frente para o trono, fica a árvore da vida. E diz a palavra que essa árvore vai alimentar as nações. Todos nós, amados, seremos cuidados por Deus, amigo. Pastor, eu sou rejeitado aqui. Dê glória a Deus, se lá você não vai ser. É melhor ser rejeitado aqui e servir a Deus do que ser rejeitado a Deus pela eternidade, amado. É melhor as pessoas nos rejeitarem aqui, mas você saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Deus preparou algo para você. Deus tem algo preparado para a tua família, mas você precisa, amados. Assim como Jesus instrui os discípulos, Jesus instrui a nós essa noite. Mas eu vou preparar algo para vocês. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz assim: se nós esperarmos somente dessa vida, nós somos mais que miseráveis, diz a palavra. Então, se você servir ao Senhor, eu sirvo a Deus e estou esperando uma bênção, e Deus dá a bênção e vai embora.
É só isso que você quer? Jesus tem muito mais. Só que a gente deixa de perseverar, né, pastor, como foi dito aqui. Às vezes a bênção está bem perto, aí o inimigo vai lá e cutuca alguém para tirar a tua paz, para você reclamar. Reclamou, pronto. Não dá, volta de novo. Você já prestou atenção nisso? Toda vez que o Senhor vai dar uma vitória, amados, eu acho que eu vou ganhar uma. Eu vi palavrão agora, acho que está uma bênção bem perto aí. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vitória preparada para mim, para você, igreja, para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus, Ele está trabalhando na nossa vida, na nossa fé. Louvado seja Deus. Ou você pensa que era fácil para os discípulos? Eles andavam nos lugares, eles viam os sinais, as curas, Jesus fazendo. Quando tinha alguém que manifestava que chega aquele homem com o filho possesso, eles vão orar e o demônio não sai. Aí aquele homem chega com Jesus e diz: Jesus, os teus discípulos não puderam expulsar esse demônio. Aí ele diz assim: essa casta de demônio só está com jejum e oração. Jesus foi lá e socorreu o discípulo. Nem todo tempo, amados, o Senhor vai colocar pessoas para nos ajudar. Há momentos na nossa caminhada que a gente vai estar mais só do que junto. Há momentos na nossa caminhada que a gente vai chorar e ninguém vai nos consolar, a não ser Deus. Mas você precisa ser maduro para passar por isso e saber que você não está só nessa provação. Saber que o Senhor te chamou. E se você está passando por isso, Deus, Ele tem algo a fazer ainda na sua vida, na sua família. Deus tem algo a fazer através de ti. Por mais que você se sinta pequeno, se sinta rejeitado, pastor, não sei pregar, assim como a pastora Thelma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele pode capacitar você, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não falo línguas assim como o irmão Cileia, mas o Senhor, Ele pode te capacitar também, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele sabe como agir na nossa vida de forma especial. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, não sei fazer uma oração quebrantada que a minha irmã Lana fez. Glória a Deus. O Senhor pode colocar a palavra nos teus lábios. Eu me lembro que quando eu comecei, amado, a caminhada, pensa numa pessoa que era curioso para saber de tudo. Cheguei com o irmão e disse assim: irmão, como é esse negócio de oração? Quanto tempo a gente tem que ficar em oração? Aí eu pego o texto lá, onde Jesus estava no monte Getsêmani. Aí Jesus disse assim: não pudeste vigiar comigo ao menos uma hora? Ele disse: isso aqui é o básico. Começa daqui. Eu disse: mas por que eu vou orar tanto? Ele foi me instruindo. Depois, isso era tudo básico. Era só uma pincelada aqui que os irmãos davam, eu levantava outra pessoa, e o resto eu ia me virando, que o Senhor ia me instruindo. Então hoje, quando às vezes eu começo a orar, mano, o Senhor me impulsiona, eu vou orando, estando na rua, estando em casa, se tiver, eu estou clamando, e o Senhor, Ele está me aperfeiçoando em cima disso. Como recompensa, o que eu ganho, mano? Retaliação, porém tem vitória. Que o diabo, ele não fica satisfeito de ver essa igreja avançar. E toda vez que eu intercebo, sempre eu vejo ataques espirituais na minha volta, mas isso, em vez de me colocar medo, me coloca força para continuar. Tipo, não está funcionando. Se eu estou sendo atacado, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Os discípulos, quando Jesus instrui os discípulos, eles começam a pregar a palavra. E quando eles começam a pregar a palavra, amados, eles foram presos. Antes de eles serem encarcerados, eles levam chicotada na praça pública, porque estavam falando de Jesus. Aí diz a Bíblia: e eles se alegraram em ser dignos de sofrerem por causa de Jesus. Olha aí, se acharam digno. Hoje em dia a pessoa diz: decisão própria absoluta. Estava ouvindo um jovem sendo entrevistado, um pastor afeminado. Ele disse assim: eu fui instruído nisso, eu cresci dessa forma, eu entendo que o Senhor me ama desse jeito.
Ele disse: eu não creio que Deus ele permite que o seu povo sofra. Aí o pastor que conhece a palavra, ele disse: então o Senhor não amava os discípulos. Os discípulos, se você for ver a história de cada discípulo, uns foram arrastados a cavalo até todo o corpo dele ser dilacerado. Outro foi enterrado, ficou sua cabeça para fora e mataram apedrejado. Outro foi preso em uma cruz, crucificado em formato de cruz. Outro, diz a segunda história, o nosso irmão apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse que ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Aí o homem ficou calado, porque quem não conhece a palavra fica calado diante da verdade. Pelo fato de nós sermos escolhidos pelo Senhor, não significa que a gente não vai passar por dúvidas. Pastor, o que eu faço então? Paulo ele dá uma dica em Efésios capítulo 6: revestivos do Senhor e da força do seu poder. Revestido de todas as armaduras, para que possais resistir aos dias maus. Tem pessoas que vão se revestir quando o dia mau já chegou, aí não tem força. Teve tempo e tempo, amado. No dia da alegria ele não buscou Deus. No dia da lágrima ele se lembrou de Deus. É por isso que em Eclesiastes capítulo 13 a Bíblia diz assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Há tempo para falar, há tempo para ficar calado. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de se abraçar. Louvado seja Deus. Tudo é um tempo. Eu não sei qual é o tempo dos irmãos aqui. Cada um tem tempo. Cada um está sendo trabalhado por você. Mas uma coisa é certa: Jesus tem algo preparado, igreja, para nós. Não desista por causa de problema. A igreja, a humanidade até hoje é um problema para Deus com seus pecados. Mas Jesus não desistiu de mim e de você. Jesus não desistiu de nós. Não desistiu da nossa família. Aqueles que são rebeldes. Eu fiquei ouvindo essa situação desse jovem que eu passei agora, e ele falou aquelas palavras. Aí a gente olha para a palavra, Jesus ele quer que a gente ame essas pessoas. A gente precisa ser muito espiritual, amados, para entender que não é a pessoa, e sim quem está usando a pessoa. A gente precisa ter muita estrutura para não ficar magoado ou então revoltado e partir para cima de uma pessoa dessa e agir como lá no mundo, que era olho por olho, dente por dente. É preciso ter muito Deus na vida. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. E hoje, infelizmente, o povo do Senhor entende totalmente distorcido o que é ser cheio do Espírito Santo. As pessoas entendem que hoje ser cheio do Espírito Santo é só um movimento, é só falar em língua. E depois disso você vai ser vazio do Espírito Santo? E depois, quando vem a aprovação, você vai ser vazio do Espírito Santo? Pois a Bíblia diz que cheio, isso significa constantemente. Aí eu vou no culto de movimento. Vai no culto também que não tem movimento, e você vai se encher lá. Não queira o que é a unção que Deus desceu sobre a vida do homem, queira a unção que Deus vai descer sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes do Senhor preparar os discípulos, se você for ler mais um pouco adiante, aí a Bíblia diz assim: e Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Eles já estavam sendo preparados. Jesus está preparando o você. Quando chega em Atos capítulo 2, eles já estavam preparados. Só que para eles receberem, amados, eles buscaram, eles chamaram, eles creram na promessa de Jesus. E Jesus tem promessa para mim e para você. Aqui nessa terra tem promessa a se cumprir, mas você precisa se levantar. Você precisa acreditar que assim como Jesus ele falou para os discípulos que ele iria, mas ele iria enviar alguém para estar conosco, você também está com essa pessoa chamada Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim, amados: pastor, eu estou orando, mas parece que nada está acontecendo. Você sabia que só o fato de você querer orar não é você, mas sim o Espírito Santo em você?
sem saber que o simples fato de você estar lutando contra a tua carne para querer ficar na presença de Deus, você saber que essa força não é tua, mas sim do Espírito Santo em você. Às vezes a gente pensa que a nossa força, não, a gente não tem força de nada, igreja, no mundo espiritual. Se o sangue de Jesus, se a presença de Deus não estiver sobre a nossa vida, a gente não tem força. Mas sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que eu ainda estou de pé, amados? Porque dá repouso a presença dele sobre nós. Mesmo a gente falhando, murmurando, reclamando, questionando, não acreditando no que o Senhor já falou, amado, às vezes milhares de vezes. Deus levanta pessoas milhares de vezes para falar a mesma coisa, o nosso coração está fechado para Deus. Aí alguém vem e diz assim, tu não vai vencer. Aí a pessoa acredita naquilo. Aí Jesus diz na palavra que nós somos mais que vencedores, mas para entrar essa palavra, irmão, é uma luta. Jesus, ele tem vitória para nós, igreja. Jesus, ele tem vitória para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele instrui a nós essa noite, amados, a continuar. Porque você não está só nesse mundo, você não é órfão. Você não foi chamado por Deus e foi largado. Você, amados, por mais que você seja só, você não está só, o Senhor está contigo. Louvado seja Deus. Todas as guerras que eu já passei, amados, nunca foi levantado ninguém para me consolar e me dar um abraço. Você pensa que eu sou amargurado com alguém? Você pensa, amado, que eu sou uma pessoa rixosa com alguém? Ninguém me visita. Deus sabe. Não tem ninguém para mandar uma palavra para mim. Bom, o próprio Senhor já estruturou. E é isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Estruturar, amados. Estruturar o que, pastor? O emocional. O povo do Senhor está muito emotivo nesses últimos dias. Qualquer coisa é choro. Qualquer coisa está desanimado. Qualquer coisa quer parar. Eu estou cansado. Jesus está cansado da gente há muito tempo. Mas você já viu Jesus desistir de você? Jesus está cansado da humanidade. O próprio Deus, quando criou o mundo, Gênesis capítulo 6, diz a Bíblia que o Senhor se cansou. Ele pensou em destruir todos no dilúvio. Mas ele viu alguém diferente, chamado Noé. Vamos fazer diferença, igreja. Deus está olhando para nós ser diferentes, não melhores, ser diferentes. Através de você, através de mim, o Senhor quer fazer obra. E através dos discípulos, o Senhor fez muita obra. Muitas almas aceitaram Jesus, muitas almas se converteram a Jesus, muitas pessoas foram curadas por Jesus. Quando Pedro teve encontro com o Espírito Santo, a sua sombra curava as pessoas. Deus quer usar você poderosamente nesses últimos dias. Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um ministério a cumprir e executar na sua vida. Eu estava analisando isso, pensando com o Senhor, e eu digo, Senhor, só o Senhor para mim escolher como um pastor, porque olhando para mim eu vejo uma falta de capacidade. Eu sou tipo da pessoa que procuro, amados, ver o que está faltando para eu me ajustar com Deus. Eu nunca olho e digo assim, eu já estou tudo ok. Se eu tivesse ok, eu não estava aqui na terra. Jesus, ele está, amados, preparando você. Fique de pé essa noite. Eu vou você em nome do Senhor.